Queridos, eu quero tratar com vocês hoje sobre um tema muito importante: culpa. Culpa. Quantas vezes nós sentimos culpa pelo marido ter ido embora, pela esposa ter ido embora? Quantas vezes nos culpam as pessoas de fora, né? Não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa luta no casamento e simplesmente nos culpam pelas circunstâncias que vieram sobre nós, né? O marido deixou, indo para o adultério, a esposa traiu, a esposa foi viver uma outra vida e não quer saber de nós que ficamos, né? E aí sempre tem alguém, sempre existe alguém, e sempre vai existir alguém para dizer a culpa é tua. A culpa é para dizer isso para você. Mas não esquenta, não esquenta, isso não é uma verdade, isso não. A Bíblia não coaduna com esse tipo de situação. Nós vemos o seguinte: nós vemos que a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor de tudo suporta. O amor ele vai suportar todas as coisas, todas as dificuldades. Se você verdadeiramente ama o marido ou a esposa, por mais que ele pise na bola, você vai continuar suportando, orando, intercedendo para que possa haver a mudança na vida do marido, né? Para que possa haver a mudança na vida do marido ou na vida da esposa. Quando você, por exemplo, erra, e se o teu marido realmente te ama, ele vai suportar as dificuldades. Você, o homem, errando, e a tua esposa te amando, ela vai suportar as dificuldades, porque esse é o papel do amor. Suportar as dificuldades, as adversidades, até porque, querido, o apóstolo Paulo vai nos dizer que não existe casamento perfeito. O apóstolo Paulo vai dizer que mas todo casamento tem as suas dificuldades. Todo casamento tem suas dificuldades. Todo casamento tem suas fragilidades. Ninguém, absolutamente ninguém, está livre de passar por dias de dificuldade no casamento. Todos estamos sujeitos. Aliás, a Bíblia vai dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas temos que ficar firmes, firmes. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você, com certeza, teve muitas falhas no teu casamento. Com certeza você pisou na bola diversas vezes por tarde de outro e não conseguiram cumprir com isso. Mas, querido, não há uma motivação sequer para o adultério. Não há. Não há nada que justifique, não há uma ação tua que vá justificar o teu marido ter adulterado, a tua esposa ter adulterado, os teus cônjuges terem vazado, ido embora. Nada do que você tenha feito justifica a traição e o abandono. Nem mesmo se você tiver traído, nem mesmo se você tiver adulterado. Isso não justifica. O teu erro não justifica o erro do teu cônjuge. Significa que um é mais? Não, não significa. Nós estamos dando exemplos de que um erro jamais vai justificar o outro, jamais vai sobrepejar o outro, né? Vai ter um peso maior do que o outro. Não. É preciso entender o seguinte, é preciso entender que Deus transforma todas as coisas e saber aguardar o tempo de Deus vai fazer com que os casamentos não terminem mais. Se o marido errou, se você errou, aguarde, ore, interceda, que Deus opera um milagre dentro do casamento. Agora, querido, o marido foi embora, porque a esposa foi embora. Algumas pessoas querem dizer que foi de que é casado, contribui para que haja uma dificuldade, mas não contribui para a separação, não contribui para o adultério, não se sinta culpado, não se sinta de jeito nenhum. Aqui a gente entende o seguinte, porque tinha plantações ruins, o homem foi embora porque a mulher desenvolvia péssimos frutos dentro do casamento, né, toda aquela papagaiada que a gente já conhece, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, você consegue olhar e dizer que o casamento de e você consegue visualizar dentro do casamento de Oséias e Gomer, você consegue visualizar de Oséias que culminou em prostituição? Você consegue identificar?
Porque se fosse tão importante identificar o erro de Oséias, que contribuiu para que Gomer fosse embora atrás dos amantes, a Bíblia teria relatado, olha, Oséias agia desse jeito, que contribuiu para que Gomer fosse embora. Mas a Bíblia não registra. Aliás, a Bíblia vai registrar ali no capítulo 1, que houve o casamento, né? Capítulo 1, versículo 3. Por isso ele se casou com Gomer. Ele se casa com Gomer. No capítulo 2, querido, ela diz: eu vou atrás dos meus amantes. E ele diz: olha, ela não levou em consideração. Queridos, não há um registro bíblico dizendo que Oséias fez uma plantação ruim e por isso a esposa dele adulterou, por isso a esposa dele se prostituiu, por isso a esposa dele o abandonou. Querido, não há uma anotação bíblica a esse respeito. Não há. Portanto, querido, nós não podemos dizer que Oséias foi um cara completamente de casa. Não. Não, de jeito nenhum. Em absoluto. O que a Bíblia nos ensina é que Oséias era um homem de Deus que fez a vontade do Senhor. Muitas vezes vão te acusar. Vão dizer que a culpa é tua, que o erro é teu. Querido, bobagem. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra um homem de Deus passando por uma situação de dificuldade. Assim como muitas vezes eu e você vamos passar por situações de dificuldade. Falhamos, somos seres humanos, normal nós falharmos. É corriqueiro, é comum. Devo me acostumar com as falhas? É óbvio que não, deve corrigi-las. Identificar cada ponto que você falhou, cada ponto que você errou, e aí você começar a corrigir essas falhas. Para quê? Para que o casamento se torne cada dia melhor, cada dia mais produtivo, para que vocês dois possam crescer em graça, em unidade, em conhecimento do Senhor Jesus, e que os seus filhos possam ser criados num lar harmônico. Mas, querido, sempre existirão pessoas para dizer que a culpa foi sua. A mulher vai embora porque ela deu vazão aos sentimentos humanos, aos desejos carnais, e abriu espaço para que Satanás adentrasse e fizesse a festa na vida dela. Isso não significa que você é culpado por isso. Você tem as suas falhas, tem a sua contribuição para uma mornidão no casamento, mas você não é culpado pela traição ou pelo repúdio da sua esposa ou do seu esposo. A Bíblia também vai falar, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, e a gente já vai encerrar, vai falar a respeito de que se o descrente quiser apartar, que aparte-se. Não importa se é o casamento ou se é o relacionamento de que está sendo falado aqui. O que está sendo falado, querido, é que muitas vezes a mulher vai querer ir embora. Muitas vezes o marido vai querer ir embora. Está falando do crente e do descrente. Está falando de pessoas que muitas vezes não erraram, queridos. Não erraram a ponto da mulher ir embora. Eu sei que tem muitos casos de mulheres que vão embora porque o marido é violento, porque o marido é agressor, e aí são casos excepcionais e a gente até orienta, afaste-se mesmo para que você preserve a tua vida, mas nós estamos falando de casos gerais. E normalmente, querido, não há motivações para o adultério. Nada justifica o adultério, nada justifica o repúdio, nada justifica marido e esposa ter ido embora. Ainda que você tenha errado, e errado muito no teu casamento, isso não justifica. E não deixe, querido, não permita que ninguém, nem o teu marido, nem a tua esposa, nem o fulano, nem o ciclano, nem o beltrano, nem o teu pastor, nem os teus pais ou a tua mãe, não importa. Não permita que ninguém diga que você é culpado pelo abandono, pela tua esposa ter saído de casa, pelo teu esposo sair de casa. Você não é culpado por isso.
Você é culpado por inúmeras coisas dentro do teu relacionamento, dentro do teu casamento, contribuiu para que o casamento chegasse numa monotonia, contribuiu para que as coisas ficassem difíceis ali dentro, mas você não contribuiu para a falta de caráter do teu marido ir e se deitar com a mulher estranha, ou para a falta de caráter da tua esposa ir se deitar com o homem estranho, ou pelos desejos carnais deles se sobreporem à voz do Espírito sobre a vida deles e eles cometerem o adultério, eles repudiarem, eles irem embora. Não deixe ninguém te acusar. Você tem várias culpas. Você não foi um homem perfeito nem uma mulher perfeita no seu casamento. Corrija essas debilidades, essas dificuldades que não deram causa à destruição do teu casamento. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.